Vamos observar, o que a palavra vem trazer para nós, Deus falou fortemente que a palavra de Deus traz vitórias para as nossas vidas. Então que nós possamos observar as palavras, porque Deus zela pela palavra dele, e Ele usa para falar com a gente. Então pega cada palavrinha, cada vírgula que o Senhor trazer para você hoje, observa que Deus tem algo para ti, viu? Deus conhece a sua necessidade, amém? Pai, nós estamos aqui, Senhor, na sua dependência. Aqui está a vida da pastora, que vai ser o teu canal nesta noite, Senhor. O seu vaso, Jesus, no qual aquilo que o Senhor tem para falar conosco, o Senhor já colocou no coração dela. Vem estar sobre ela, Pai, agora. Jesus, que resplandece a sua presença, a sua palavra para nós, onde nós nos colocamos aqui como necessitados dessa palavra, que possamos, Senhor, adquirir hoje, através da sua palavra, tudo aquilo que nós precisamos para obtermos vitórias no nosso dia a dia, porque é ela que é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Vem usar teu vaso, Jesus, para a glória e a honra do teu nome, Senhor. E queremos também te pedir que o Senhor venha preparar o meu coração, coração de cada um que aqui está. Jesus, tira tudo aquilo que vem para impedir, toda maldade, toda impureza, que vem para impedir, Jesus, de nós olharmos com o coração puro para a sua palavra e receber aquilo que o Senhor quer para nós. Repreende nesta noite, Senhor, e nos prepara, Senhor, para ter este coração puro, este coração necessitado, este coração sedento, Senhor, de Ti, Pai, para nós bebermos desta água nesta noite, Senhor, e sermos renovados, sermos fortalecidos, Deus, Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós. Venha nos abençoar, Senhor. Nós declaramos que precisamos hoje de Ti. Fala conosco, usa, Deus, o teu vaso, em nome de Jesus, e que a tua presença possa ser maravilhosa aqui, para a glória e honra do teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra está com a pastora. Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos, amada igreja, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Esteja com todos vocês. E nós viemos aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor. Então, eu peço que os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Eu peço que os irmãos venham curvar o seu semblante. Vamos continuar na presença do Senhor. Oh, aleluias. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Aleluias, oh aleluias,
Oh, seja bem-vindo, Espírito Santo, Espírito Consolador, Espírito de graça, Espírito de súplica, Espírito amigo, Espírito Santo que veio e está aqui da parte de Deus Pai. O Espírito Santo está dentro de nós, o nosso Consolador, o Paracletos, aquele que é fogo, aquele que ministra, aquele que convence os corações. Seja bem-vindo nesta igreja, seja bem-vindo através dos louvores, seja bem-vindo, Espírito Santo, através das nossas vidas, que tudo seja para a glória do teu santo nome. Espírito Santo que convence, Espírito Santo que batiza com o Espírito Santo e fogo, o Espírito Santo que traz arrependimento, o Espírito Santo que endireita os nossos caminhos através da palavra do Altíssimo, a palavra do Senhor. Eu oro nesta noite, Senhor, para que os ouvidos sejam desimpedidos nesta noite, para que a tua igreja venha ouvir, Senhor, aquilo que o Espírito Santo quer bradar, aquilo que o Espírito Santo quer ministrar. Nós oramos, Pai amado, declarando que a mente da tua igreja seja cativa ao senhorio de Cristo, que todos os nossos pensamentos, ó Pai, estejam em ordem com a vontade do Pai. Que nesta noite, Espírito Santo, os olhos venham ser abertos, a visão espiritual venha a ser apurada, venha a haver uma revelação da sua palavra, porque é noite da palavra de Deus, é noite de exortação, é noite de adoração, é noite de encontro, é noite de graça, é noite de libertação, é noite de contrição, é noite de rendição. Abre os ouvidos e prepara o caminho para cada um que está aqui nesta noite, para que se achegue à presença do Pai, para que receba do reino dos céus a perfeita, a boa, a vontade de Deus, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo de Deus. Como foi orado, Senhor, eu me coloco, eu recebo esta oração pela pastora, eu recebo a imposição de mãos que foi ministrada na minha vida através dessa igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Senhor, esteja abençoando esta casa, esteja ministrando, Senhor, nessas calçadas, na rua, nos vizinhos da direita, da esquerda, que haja, Senhor Deus, uma conversão, haja, Senhor Deus, um quebrantamento, haja um toque especial do Senhor Jesus Cristo. E nós já te louvamos. Abençoe as crianças que aqui estão, abençoe os jovens, abençoe, Senhor Deus, todos estão aqui, os casais, abençoe os idosos, os anciãos, abençoe a todos, meu Senhor, e alcança, Senhor, com a tua mão grande e poderosa. É isso que eu oro, oramos e já te agradecemos, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, amada igreja. Oh, aleluia, a presença do Senhor está aqui. Como eu e você, nós viemos aqui, mais uma vez, com um propósito da parte de Deus. Às vezes, podemos pensar que é mais um dia, mais uma noite aqui nessa casa. Achamos que é algo comum, mas não é algo comum. A partir desse princípio, no início dessa ministração, o Senhor vai falar nesta noite de coisas em comum. Eu quero declarar para a igreja que nós somos pessoas incomuns. Nós não somos pessoas comuns. Nós não estamos aqui simplesmente porque não tínhamos nada para fazer na nossa casa, ou por uma religiosidade, ou porque não tínhamos uma outra opção. Não. Se eu e você, nós viemos até aqui, é porque realmente Deus quer falar conosco.
Porque Deus fala com quem está presente. O Senhor fala com aquele que está presente e não ausente. Então, a partir desse momento, que você possa entender, amada igreja, que a nossa vida, a sua vida, não é uma vida comum. Não é uma vida igual à vida do seu vizinho, como a vida de muitas pessoas aí fora. Embora nós levantamos, nós trabalhamos, nós estudamos, nós fazemos diversos afazeres, nós temos lutas como muitas pessoas, mas nós não somos como as pessoas do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, a partir desse princípio, em nome do Senhor Jesus Cristo, há uma unção sobre as nossas vidas. Há uma unção, há um propósito de Deus. A vontade perfeita de Deus está se cumprindo na minha vida e na sua vida, amém? Então, você é um adorador do Senhor. Você é um ministro, uma ministra de Deus. Então, saiba que nós estamos aqui, porque o Senhor já marcou esse dia, essa noite para nós. Amém? Então, vamos abrir a palavra do Senhor. Vamos começar aqui. Irmãos, eu quero muito compartilhar vários versículos da palavra do Senhor. Nós vamos realmente compartilhar. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor, uma palavra que o Senhor falou muito forte no meu coração, Isaías capítulo 40. A partir desse princípio, seria o foco da ministração. E nós vamos começar entendendo nesta noite, essa palavra que o Espírito Santo falou. Mais especificamente, você vai entender esse versículo desse capítulo, que o Senhor, várias passagens que eu vou ler, eu quero que você receba no seu coração a revelação daquilo que o Senhor está falando conosco nessa noite. E a palavra começa assim, Isaías 41:1. Isaías fala: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Versículo 2: falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe, que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Versículo 3, que é o versículo do tema desta noite. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. O que acontece? Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. Nós vemos aqui nessa passagem vários verbos. O que é um verbo? É uma palavra em ação, é uma ordem. Então o profeta, ele começa esse capítulo de Isaías 40, dizendo para que o povo seja consolado. Consolai o meu povo. O que aconteceu com o povo? Se você for subir um versículo antes do capítulo 39, a palavra do Senhor diz que por causa da iniquidade do rei Ezequias, o povo foi levado cativo. O povo foi levado cativo. O povo estava no cativeiro, irmãos. O povo estava no exílio. Por que o povo estava no cativeiro? Por causa da desobediência, por causa dos seus pecados. Então o povo foi levado cativo. Nessa passagem o povo foi preso, estava em cativeiro. E o povo também estava no exílio. O povo estava separado. O povo estava sozinho, separado. E essa palavra, por quê? O Espírito Santo começou a levantou Isaías para falar a respeito, transmitir
uma ideia de encorajamento quando ele fala assim: consolai, trazendo consolo. Depois ele fala no versículo 2, mais um verbo: falai ao coração de Jerusalém. Eles estavam vivendo uma situação de tristeza, mas o Senhor levantou o profeta dele para trazer o consolo para aquela nação. O Senhor trouxe para o profeta para falar ao coração de Jerusalém, o coração da minha igreja, o coração da minha nação. E o profeta também continua falando, aqui também: bradai-lhe. Uma das coisas que me chamou a atenção: bradai-lhe, que a sua milícia já é acabada. E depois nós vemos em seguida esse versículo que fala: voz do que clama no deserto. Irmãos, nós sabemos que o que é a gente bradar? Bradar é a gente alçar a nossa voz. Quando a gente está em grande amargura, quando de tempos em tempos nós estamos em alguma situação, porque é só quando nós estamos numa situação de exílio, uma situação de cativeiro, uma situação de morte, uma situação de dor, uma situação de tristeza, o que acontece? A nossa posição é a gente silenciar. A nossa posição, a nossa atitude é a gente se calar, é a gente se fechar, é a gente se murchar. Mas o que a palavra do Senhor está dizendo? Que o salmista, o profeta, ele foi enviado a levantar e trazer uma palavra de consolo, uma palavra de esperança. Que mesmo que eles estavam, por causa daquela situação, eles estavam nos seus pecados, o Senhor ia libertá-los. O Senhor ia libertá-los. Mas quando ele diz bradai, ele está dizendo para o povo: povo, bradai. Povo, levante a sua voz. Clame a plenos pulmões. Olha o que a gente pode ver aqui nessa palavra: que todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro será abatido. O que é torcido se endireitará. Amada igreja do Senhor, e o que é áspero se aplainará. A preocupação do nosso Deus para conosco é que nós venhamos ter uma vida correta diante do Senhor. Que os nossos caminhos, amado, nessa caminhada cristã, que eu e você começamos, alguns estão no começo da sua caminhada, outros estão no meio da caminhada, outros já estão quase chegando no final dessa caminhada. Mas, o que acontece? No meio dessa caminhada, o Senhor, Ele quer trazer um direcionamento. O Senhor quer trazer um conserto. O Senhor quer endireitar, amados, a nossa vereda. Não tem como nós servirmos a um Deus, caminharmos com o Senhor da palavra, se nós não vivemos essa experiência dessa voz que clama no deserto. Quando o profeta diz: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor. Nós, eu e você, nós somos levantados a preparar um caminho para o Senhor. A nossa vida, ela tem que estar em aliança. A nossa vida, ela tem que estar direcionada pelas mãos do Senhor. Ou seja, o que isso quer dizer? Precisa haver, amada igreja, um alinhamento. Precisa haver um conserto. Porque se existe algo na nossa vida, nós como vaso de barro, se tiver alguma coisa que estiver torta, se tiver alguma coisa que estiver lascada, se tiver alguma rasura, alguma ranhura em nós, o Senhor, o oleiro, vai querer consertar esse vaso. Se tiver áreas da nossa vida que não estiverem em alinhamento com os céus, o que é um alinhamento? Com a vontade de Deus. Se qualquer área da nossa vida não estiver em alinhamento com a vontade de Deus, a gente não vai conseguir caminhar com leveza, com alegria e com paz. Porque sempre haverá um peso, sempre haverá um tormento. E quando o profeta diz: voz que clama no deserto, é onde que nós temos que clamar?
Aonde? Geralmente no deserto. É no deserto que o Espírito Santo faz a gente alçar a nossa voz, se levantar e clamar. Porque quando as coisas estão muito bem, quando as coisas estão tudo muito certinho, não tem um impulso da parte do homem e da mulher para ter uma atitude de buscar ao Senhor. E aí o profeta, ele continua falando. Aqui, ó, coloca para mim, por gentileza, capítulo 58, ele continua falando. Isaías 58, ele continua dizendo: clama em alta voz, não te detenhas, levanta tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. O profeta de novo foi incumbido dessa missão, de levantar ao povo, de fazer um grande barulho, de clamar em alta voz, de não se deter, de não voltar para trás, de não querer assumir a sua posição. Porque nós temos que assumir a nossa posição. Nós temos que ficar, amada igreja, na linha de frente. Nós não podemos nos envergonhar e nos intimidar de fechar a nossa voz. Muito pelo contrário. É no clamor, é no bradar, é que a gente declara no reino espiritual. A gente anuncia no reino espiritual. A gente dá um comando no reino espiritual. Porque esse reino espiritual, ele é mais presente do que esse que nós estamos vivendo. Porque no reino espiritual, amada igreja, onde acontecem as lutas. É no reino espiritual onde verdadeiramente acontecem as nossas batalhas. E esse reino espiritual, ele precisa ouvir um comando da parte de um servo de Deus. Então, o que é a oração? A oração, existe vários princípios na oração. Existe a oração de súplica, a oração que você fica lá com o Senhor, a oração em silêncio. Existe o choro na oração, mas existe também uma oração de guerra. Existe a oração que você coloca para fora, que você conversa com o seu pai, como você estivesse conversando com o seu amigo. Porque a oração é intimidade com o Pai. Então você alça a sua voz. Você alça a sua voz e você declara para o Senhor quem é Ele na sua vida e que são os feitos dEle na sua vida também. Então o que o profeta está dizendo? Que é necessário que a gente se levante, a gente tome uma atitude, a gente tome uma ação, a gente tenha uma atitude para com as coisas de Deus. Porque uma coisa eu quero falar para a amada igreja: Deus, ele trabalha com a atitude do homem. Deus, ele é dessa maneira. Quando você age para Deus, Deus, ele reage. Toda ação no reino espiritual tem uma reação da parte de Deus. Toda ação aqui na terra tem um reflexo no reino espiritual. Tudo que você ora aqui na terra e você determina, tudo que você gera com a tua voz, tudo aquilo que você declara com as tuas palavras, se são palavras que não agradam a Deus, haverá um peso no reino espiritual. Se você falar palavras de morte, se você falar palavras de tristeza, de falta de esperança, se você falar palavras contrárias, de doença, de enfermidade, se você liberar essa voz, você vai ter aquilo que você está liberando. Porque nada ficará em vão no reino espiritual. Então o profeta, ele está dizendo: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Essa responsabilidade é para mim e para você. Porque a palavra já foi liberada para a minha vida e para a sua vida. E através dessa palavra, irmãos, o que a gente vê? O profeta Isaías, ele declarou essa palavra a respeito de uma pessoa, a respeito de um mensageiro, através de um profeta, um homem de Deus. Ontem aqui foi falado a respeito de um nascimento glorioso, um nascimento incomum. Ontem foi falado sobre uma visitação celestial, de uma promessa. E nesta noite não é diferente, porque houve também um nascimento de algo incomum, através de um sacerdote, através de uma mulher que muito em oração buscou que a bênção de Deus chegasse até a vida deles.
Essa voz que clama no deserto vai falar a respeito de um profeta que veio preparar o caminho do Senhor. Eu estou falando de João o Batista. E João Batista, ele tem um peso sobre essa palavra, no sentido que aqui, quando Malaquias também fala a respeito que ele virá e converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Elias, ele está citando também que Elias tem uma semelhança com quem? Com João Batista, porque o próprio Jesus disse, ele é mesmo Elias, é o João Batista que tinha que vir. Então, a respeito dessa palavra, voz que clama do deserto, está falando de um anunciado, alguém que vai preparar o caminho do Senhor. Eu e você somos pessoas que estamos nessa terra, sentados aí nesse banco, preparando o caminho do Senhor. Quando você fala de Jesus para alguém, quando você ministra de Jesus para alguém, quando você visita, quando você vem aqui, arruma a igreja, um copo de água que você arruma, coloca, um olhinho que no vasinho que você coloca, tudo você está preparando o caminho do Senhor. E você não percebe que o reino espiritual está te vendo. O que é o reino espiritual? É o reino dos anjos, mas o reino dos anjos caído também, os anjos de Deus e o reino de Satanás. Então nós não estamos sozinhos. Eu e você não estamos sozinhos. As nossas ações, as nossas atitudes, o nosso olhar, o nosso ver, o nosso enxergar, o nosso pensar, o nosso sentir, o reino espiritual está vendo. O reino espiritual está te conhecendo. Qual é a nossa identidade do reino espiritual? É a identidade de Cristo ou a identidade de Satanás? Porque nós somos a voz. Nós somos a voz. E o Espírito Santo quer trazer para nós essa questão, amada igreja. Que nós somos uma voz. Eu sou uma voz. Quando eu entendo que eu fui chamada para ser uma voz, eu tenho que transmitir essa voz, a voz do Espírito Santo. E quando eu me posiciono, eu não me calo, eu não fecho a minha boca, eu estou fazendo o quê? Eu estou alcançando no reino espiritual. Eu estou avançando no reino espiritual. A amada igreja está entendendo nessa noite? Quando você se cala a respeito das coisas de Deus, quando você se cala com as coisas erradas, você está dando força para o reino oposto. E não está preparando o caminho do Senhor. Que quando você prepara o caminho do Senhor, você está preparando algo para você mesmo. Algo que virá para você, para a sua casa e para a sua família. Então essa palavra vem falar da nossa posição como sacerdote de Deus. Amém? Como uma mulher de Deus, como uma responsável mãe de família, como um responsável pai de família, como um responsável lá fora com o empresário. Você é responsável ali quando você trabalha secularmente. Você tem uma responsabilidade para com aqueles que estão te olhando, para com aqueles que você está servindo e para com aqueles que também estão te servindo. Então nada passará em vão diante dos olhos do Senhor. Por isso que servir ao Senhor é quando Ele nos chama, realmente Ele quer tratar conosco. E Ele vai tratar conosco até o final das nossas vidas. Porque se tiver alguma área, amada igreja do Senhor, que o Senhor ainda percebe que o vaso não foi limpo, que o vaso não foi adornado, Ele vai tratar. E Ele vai no profundo, e é no deserto que Ele vai. E Ele vai te levar no deserto, e Ele vai fazer você se afastar de situações, e Ele vai fazer você se afastar de coisas e de pessoas, para que Ele possa ter um encontro genuíno com o seu ser, para que Ele possa entrar no seu ser e aplanar todo o teu caminho, e aquilo que está torto vai ser endireitado, porque o peso não pode continuar. Tudo precisa estar são, tudo precisa estar correto, tudo precisa estar em excelência da parte de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de excelência. E eu vejo essa excelência, vamos lá andar, passear na palavra de Deus. Olha a excelência do que o Espírito Santo trouxe para nós nesta noite, para mim e para você. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus.
Lucas capítulo 1 fala assim. Lucas 1, versículo 5. Presta bem atenção na narrativa desse texto. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Porém, havia algo: eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar de incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, olha só esse versículo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Glória a Deus. Aqui está falando de uma grande visitação. O que a palavra de Deus está dizendo, amados? Que Zacarias, ele era um sacerdote, como eu e você. Ele era encarregado das coisas de Deus. Ele tinha responsabilidade com as coisas de Deus. E ele estava todos os dias ali no templo, adorando e servindo ao Senhor. E a palavra de Deus diz que a sua mulher, Isabel, ela era das filhas de Arão. Ou seja, ela era das filhas de Deus. Ela era ali do povo de Deus. Ela tinha as promessas do povo de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que eles eram fiéis em todas as suas obras. Eles andavam em retidão, servindo ao Senhor. Mas o que acontecia com eles? Eles não tinham filhos. Eles tinham, amados, uma dor na vida deles. Eles tinham uma situação na vida deles, que aquilo, no fundo da alma, para quem sabe o que não é ter filhos, sabe o que eu estou falando. E eles tinham, mas eles estavam ali, independente de qualquer coisa. É maravilhoso a gente ver isso. Eles estavam pontualmente servindo ao Senhor de coração. E nós sabemos, amados, pela narrativa do texto, que o nascimento de João Batista foi algo sobrenatural. E a palavra do Senhor diz que o nascimento de João Batista veio através da posição do sacerdote, da posição de Zacarias. Porque a palavra do Senhor diz que Zacarias, aqui a palavra fala que Isabel não orava. Não deixou claro que Isabel orava. Eu acredito que no fundo do coração dela, ela clamava ao Senhor. Mas a palavra deixou claro aqui que o anjo disse para ele, quando o visitou: a tua oração foi ouvida. Ou seja, todas as vezes que ele servia ao Senhor, ele não deixava de apresentar a sua petição diante do Senhor. Ele não deixava, ele não esmorecia. Passava ano e entrava ano, e ele continuava perseverando diante do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que eles eram justos, eles eram fiéis, e o Senhor conhecia o coração, e o Senhor muito se agradou daquele casal. Mas algo que me chama a atenção é que Zacarias, amada igreja, entendia a sua posição de pai, como Isabel entendeu a sua posição de mãe. Porque depois que João Batista cresceu, ele foi para o deserto, ele foi cumprir o chamado do Senhor, e ela não reteve para si, e Zacarias não reteve para si.
A gente percebe que esse acontecimento foi algo incomum na vida daquele casal. A situação que eles viviam anos e mais anos era uma situação incomum para aquela época. Porque para aquela época, não ter filhos era algo de humilhação. Era algo de tristeza, de desolação. Mas eles estavam ali. E aí eles lançaram mão de João, o seu único filho, para preparar o caminho do Senhor. Mas, amado, o sacerdote, ele era um homem de sabedoria. Ele era um homem que ele entendia o chamado do Senhor. Ele entendia o que Deus colocou nas mãos dele. Ele entendia o sacerdócio, o ministério, a responsabilidade que Deus colocou. E ele começou a profetizar. Se nós formos ver mais para frente alguns versículos, ele começa a falar a respeito que João era um menino que será chamado profeta do Altíssimo, porque irá diante da face do Senhor preparar o caminho. Ele profetizou que João iria iluminar os que estavam assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos passos pelo caminho da paz. E a palavra do Senhor diz que o menino crescia e se robustecia em espírito. E esteve no deserto até o dia em que havia de se mostrar a Israel. Então o que essa palavra está nos dizendo? Que eu e você, nós temos uma responsabilidade para com a nossa casa. Que o sacerdote, quando ele não toma posição com a família, ele está deixando de preparar o caminho do Senhor. Amada igreja, o que o Espírito Santo está falando, que o chamado de João Batista, a missão de João Batista, não começou simplesmente na vida dele. A missão de João Batista começou antes, através da vida de seus pais. Que o chamado de João Batista começou com o chamado de seus pais, porque destacava a fé dos seus pais como base para o chamado de João. João foi concebido, João nasceu porque houve frutos, houve uma base para que os pais gerassem aquela criança. O que isso quer dizer? Que eu e você, se nós queremos tomar posse, ser abençoado com coisas que o Senhor nos prometeu, essa bênção precisa ser gerada primeiro em nós. Os frutos que são transmitido para os nossos filhos, tem que ter antes uma base em nós. Uma base, uma plataforma. Porque a palavra do Senhor diz que mesmo que nós não iremos a grandes lugares, nós vamos criar uma plataforma maior para os nossos filhos. Que nós vamos viver coisas melhores do que no passado os nossos pais viveram. Eu posso me lembrar que hoje a minha filha, a vida que ela tem, ela está numa plataforma melhor que eu vivi. E eu estou numa plataforma melhor do que a minha mãe e meu pai viveu. Mas se eu e você chegamos até aqui, é porque alguém lançou um fruto em nós. É porque alguém lançou uma motivação em nós através da oração. Se eu e você estamos aqui, é porque alguém lançou a oração de joelhos. Alguém clamou, alguém suplicou para que eu e você estivesse aqui. Então os nossos filhos, eles vão carregar as nossas motivações espirituais. E eu pergunto, qual tem sido a sua motivação espiritual? Qual tem sido o seu sentimento, a sua posição para com os seus filhos? Porque nós estamos, amada igreja, numa geração difícil, onde a palavra não é muito difícil de ser falada. Mas eu vejo aqui pela palavra que Zacarias, ele lançou algo profético na vida de João Batista. Ele profetizou que algo realmente, ele ia fazer a diferença. Ele ia preparar o caminho do Senhor. Ele iria preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo. Ele nasceu antes do Senhor Jesus Cristo e ele começou a preparar o caminho do Senhor. É algo maravilhoso. Então, qual tem sido a nossa posição espiritual? Como tem sido a nossa responsabilidade para com aquela bênção que Deus colocou em nossas mãos? Como eu disse ontem, o que nós fazemos, o que nós faremos com aquela bênção que Deus coloca em nossas mãos? Há uma grande responsabilidade da parte de Deus.
Há uma grande responsabilidade que Deus nos responsabiliza para cuidar daquilo que Ele colocou em nossas mãos. Ele colocou o ministério em tuas mãos. Ele colocou os filhos sob o seu cuidado. Como temos levado os nossos filhos à presença do Senhor? Porque nós lançamos nossos filhos numa plataforma que nós queremos. Nós vamos lançar nos nossos filhos onde eles vão chegar, isso vai depender de nós. Através das palavras que nós lançamos até eles. E outra, o nascimento em comum de algo que eu e você precisa. Precisa nascer algo na tua vida que você está buscando da parte de Deus. Existe algo que você está buscando que precisa vir da parte de Deus. Mas esse algo só virá da parte de Deus quando realmente você estiver preparado. Quando você realmente estiver ali incumbido daquela responsabilidade. Quando você estiver totalmente desejoso daquela responsabilidade, daquele sonho, daquele presente. E eu digo, meu amado irmão, quando nós recebemos algo da parte de Deus, que é de Deus, é algo em comum. Assim como Isabel e Zacarias, eles foram incomuns no seu ministério. Eles foram pais já avançados em idade. E eles transmitiram algo sobrenatural na vida de João Batista. Então, quando alguém olha para mim e para você, quando alguém olha para uma bênção que você recebeu, você pode ter certeza. Se essa bênção que você recebeu foi algo que você buscou, foi algo que você orou, foi algo que você desejou, as pessoas vão olhar para você como algo em comum. Porque esse algo em comum tem a unção de Deus. Porque esse algo em comum tem a presença de Deus. Porque esse algo em comum que veio nas minhas mãos, que eu possuo, foi dado pelo Pai. E esse algo em comum vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença para Deus. A pergunta é: eu recebo para fazer a diferença para Deus? Eu recebi para consagrar a Deus? É algo que a gente tem que prestar atenção dentro do nosso coração. Irmãos, não é fácil a gente entregar, mas a gente precisa entregar, a gente precisa declarar, a gente precisa liberar a nossa voz, a gente precisa liberar a nossa voz e declarar: meu filho, você é uma bênção. Meu filho, você chegará a tal lugar. Meu esposo, você ficará sobre todas as coisas. Eu te abençoo. Eu abençoo essa casa. Eu abençoo tudo que eu tenho. Nós precisamos alçar a nossa voz. Nós precisamos, amados, entender que nós estamos numa época difícil, mas servindo ao Senhor, mas nós temos a chave da vitória. Nós temos a unção do Espírito Santo. Nós temos a palavra de paz. E a palavra do Senhor diz que desde João Batista até os dias de agora, lá em Mateus 11:12 diz que desde os dias de João Batista até agora se faz violência no reino dos céus. Então a gente servir ao Senhor não é algo muito fácil. Muitas vezes não é algo muito desejoso, mas a carne não deseja, a alma não deseja. Mas quando a gente entende, irmãos, que a gente não vive pela carne, a gente está na carne, mas a gente não vive pela carne. Nós temos uma alma, mas nós não podemos viver no nível da alma. Nós não podemos viver no nível dos pensamentos. Eu acho isso, eu penso aquilo. Não, o que a palavra de Deus diz, o que o reino dos céus está me mostrando, eu tenho que agir de acordo com o reino de Deus. A minha identidade não é uma identidade de Adão, uma identidade de alma, um homem almático, mas a minha identidade é uma identidade de Cristo, o Espírito vivificante, um Espírito que vivifica, um Espírito que revela. Eu não posso ficar, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso ficar, eu não aceito ficar, é impossível eu aceitar Jesus, andar no caminho da paz e não experimentar as coisas sobrenaturais do reino de Deus.
Eu me recuso diante da palavra de Deus. Ler a palavra de Deus, quando ela diz que Deus dará, que Deus abençoará, que Deus frutificará, que Deus abre porta, que nós estaremos em lugares altos. Eu me recuso a não viver essa promessa de Deus. Se eu andar em linha, preparando o caminho do Senhor, se eu andar com os meus olhos voltados para o reino dos céus e entender o que esse reino está me pedindo. Quando você vem aqui nessa noite de sábado, você precisa entender o que o Senhor está te pedindo. Quando você sair dessa porta para fora, você vai entender o que o reino dos céus lá fora vai te pedir. Porque você vai experimentar uma vida lá fora. Você vai experimentar o mundo lá fora. Você vai estar com pessoas lá fora. Você vai ter que responder situações lá fora. Você vai ter que conversar com pessoas que estão lá fora. É um mundo lá fora. Quando você sair por essa porta, é um reino espiritual do inferno que vai estar te esperando. Mas o reino de Deus você carrega dentro de você. Porque desde João Batista até agora, até os dias de hoje, irmãos, o reino do céu se faz violência. E pela violência, muitos se apoderam dele. Sabe o que isso quer dizer? Que não é devagarzinho, não é com tristezazinha. Eu sou coitadinho, eu não posso. Não, nós somos valentes do Senhor. Nós não temos que dever nada a ninguém. Nós temos que andar de cabeça erguida, irmãos. Nós temos que pisar na cabeça de Satanás. Se nós andamos na luz, nós temos que fazer sim violência ao reino dos céus. Nós temos que trazer o mundo que está lá fora para dentro. Chamar o mundo que está lá fora e trazer para a igreja. Nós temos que falar, nós temos que brilhar a luz de Cristo. Nós temos que ser aquela luz que vai iluminar. Assim como o sacerdote, o pai Zacarias, cheio do Espírito Santo, ele disse que João Batista ele ia iluminar os lugares que estavam em trevas. Porque muitas trevas tentam nos encobrir, mas as trevas elas têm que se afastar por causa da presença de Jeová. E quando você alçar a sua voz na oração, os demônios têm que estremecer. O reino dos céus tem que te obedecer. A enfermidade tem que te obedecer. A tristeza tem que fugir de você. A depressão tem que sair de você. A comiseração, que é o espírito de coitadinho. Como eu sou sofredor. Eu não posso. Tudo acontece comigo. Isso não existe. Para aqueles que nasceram com propósito. Eu e você estamos aqui porque nós temos um sacerdócio. Ter sacerdócio não é subir diante desse púlpito e pregar a palavra de Deus. O meu sacerdócio eu vou usar em todo o tempo. O meu sacerdócio eu vou usar em todo lugar. O meu sacerdócio eu vou usar lavando a louça. Porque quando eu estou lavando a louça, o Espírito Santo fala no meu ouvido. Quando você está dentro do teu carro, no trânsito. Aleluia. Quando você, mulher, está lavando o seu banheiro. Quando você está ali, o seu filho está em crise, você aconchega ele no colo. Você está exercendo o teu sacerdócio. Você está ministrando. E o reino dos céus está testificando. Ou a favor ou contra você. Então esse nascimento foi algo incomum naquele tempo. Porque o povo, irmãos, lá em Mateus, lá no livro de Lucas, fala que o povo naquela época, antes de Jesus começar o seu ministério, o povo andava em trevas. O povo andava na escuridão da sombra da morte. Até que a luz chegou, até que a luz raiou. Mas houve uma preparação no deserto. Você e eu fomos forjados no deserto. Eu e você precisamos ser forjados no deserto. Muitas vezes o Senhor vai nos levar a situações que nem eu e você queremos. Muitas vezes as situações você nem teve nenhuma culpa, mas você chegou no deserto. Às vezes foram criadas situações que você mesmo criou. Mas existem outras situações que você simplesmente ficou como uma pessoa sem culpa diante daquela situação, mas você foi levado no deserto. E se eu e você fomos levados no deserto, é porque no deserto há preparação. Porque no deserto há óleo. Porque no deserto há comida. Porque no deserto há proteção. Porque no deserto há toda a provisão.
E aquele que nos manda ir é aquele também que supre as nossas necessidades. Você tem uma promessa, você tem um encargo, você tem algo que luta, você carrega nas costas. Como você tem tido excelência com essa situação? Como tem sido a sua excelência nessa situação? O que é excelência? Como você tem tratado essa situação? Como você tem se deparado com essa situação? Você tem transformado essa situação ou você tem enterrado essa situação? Amados, nós temos que ser a voz. O Espírito Santo está falando nesta noite que precisa se levantar, precisa haver consolo, precisa haver brado, precisa haver clamor. Se a gente não alçar, se a gente não levantar a nossa voz, se a gente não falar, não faz isso, agora não, eu não permito, agora sim, você é a autoridade da sua vida, você é a autoridade do seu lar. Nós não podemos permitir, irmãos, que Satanás venha bagunçar a nossa casa. Nós não podemos permitir que Satanás venha roubar a adoração dos nossos filhos. Aquilo que é errado, aquilo que está torto, precisa se endireitar. Aquilo que está fora do lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite, precisa ser colocado no seu devido lugar. Se você precisa de um conserto, se você precisa de uma resposta, você precisa começar a se colocar. Precisa se colocar como ação. Chega de ficar na zona de conforto. Chega de ficar na mesmice. Chega de ficar vivendo um evangelho onde o outro glorifica, o outro recebe a bênção, o outro faz e você só fica olhando. Não, você está por cima. Você está sentado nos lugares altos. Mas o reino dos céus só vai ser ganho por nós através da oração. Força. Através do jejum. Força. Através de perdoar. Força. Violência. O reino dos céus é tomada força. Porque para mim poder, amada igreja, receber essa bênção aqui, até os últimos dias da minha vida, eu vou ser responsável por essa bênção. E se ela tiver que ser a voz que clama no deserto, eu vou deixar ir, segundo a direção de Deus. Mas eu não vou deixar de profetizar. E antes do nascimento dela, foi como também Zacarias e João Batista. Houve uma oração profética. Foram longos 17 anos profetizando. Foram longos 17 anos colocando a mão no meu ventre e falando assim: eu gero, esse útero tem vida. Pode passar o ano, o médico fala que os óvulos é até certa idade, mas eu vou gerar. Eu vou amamentar. Ela virá, ele virá para a glória de Deus. Senhor, eu quero ter filhos para a glória de Deus. Eu não quero ter filhos para mostrar para a sociedade. Eu não quero ter filhos para mostrar que a tua palavra é fiel, porque a tua palavra é fiel. Eu não quero ter filhos para sair da posição de humilhação e ficar na posição, nossa, eu consegui. Não, eu quero ter filhos para a glória de Deus. Eu quero ter filhos com um intuito. Glória a Deus. Porque ela é do Senhor. O meu propósito, o meu sonho é do Senhor. Eu entrego para o Senhor. Eu consagro ao Senhor. Então foram longos 17 anos lutando contra o envelhecimento do meu corpo. Foram longos 17 anos, amados, chorando em secreto, mas bradando em alta voz na minha casa. Glorificando, chamando a palavra de Deus à existência. Chamando a palavra de Deus à existência. Foi assim que eu consegui ser mãe aos 40 anos. E ela é promessa de Deus. E ela veio como algo incomum. Então esse algo incomum que o Senhor te prometeu, que você está esperando da parte de Deus, é algo que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Não pode ser algo que vai te tirar da presença de Deus. Não pode ser algo, irmãos, que vai deixar você de cabelo branco. Aquilo que você está buscando da parte de Deus não pode ser algo que vai te tirar do foco da vontade de Deus. Porque por Ele, é para Ele, por dele, para Ele, por Ele são todas as coisas. A minha família é do Senhor, o seu marido é do Senhor, os seus filhos são do Senhor, sua casa é do Senhor. Nada nos pertence, é tudo emprestado. Mas nós temos que ser proféticos.
Nós temos que ser essa voz. Não podemos nos calar, igreja. A palavra do Senhor diz: se a gente se calar, as pedras clamarão. Se você não se posicionar, o reino do Satanás vai ganhar força e vai se apoderar. Mas a gente precisa fazer força contrária. A gente precisa não lutar contra Deus, mas a gente precisa lutar contra Satanás. Contra as suas hostes espirituais do mal que estão por aí rondando, trazendo maus pensamentos, trazendo sentimentos ruins. Aqui, ó, no reino espiritual, esse reino. O reino espiritual é esse reino aqui onde nós estamos. É o reino espiritual. É nas atmosferas onde o inimigo vai ali trabalhar. A gente não pode ignorar que existem os anjos de Satanás, existem os seus demônios. Nós não podemos ignorar que existe um reino contrário a nós. Então nós temos que ser vigilantes. Nós não podemos passar essa geração e inculcar nos nossos filhos, amados, o propósito de Deus. Nós temos que lançar nos nossos filhos através da sua atitude, da sua ação. A gente precisa lançar os nossos filhos, porque o ministério de João Batista não começou com João Batista. O ministério de João Batista começou com Zacarias e Isabel. Começou primeiro neles. Eles lançaram uma plataforma. Eles lançaram a palavra. Ele pela boca dos pais. Pela boca dos pais nós geramos o que quisermos na vida dos nossos filhos. Pela nossa negligência e pela nossa falta de responsabilidade, de não querer assumir, a gente deixa de lançar o propósito para que eles vierem no reino de Deus. Então nós temos que posicionar. Nós temos que nos posicionar, irmãos. Hoje em dia as coisas estão chegando muito rapidamente através do celular. Nós temos que vigiar em todo o tempo. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento. A televisão, os programas que a gente vai assistir, tudo que a gente fizer em demasiado a mais, a gente está tirando a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é algo perfeito, é algo maravilhoso. A vontade de Deus, irmãos, é quando Deus faz algo que Ele quer em nossas vidas. Agora, quando você quer algo que a sua vontade já não é a vontade de Deus, é a vontade permissiva de Deus. Porque Deus permite muitas coisas, mas Ele não é a plena vontade dEle para as nossas vidas. E o que acontece quando a permissão dEle entra nas nossas vidas? A gente tem que ir para o deserto. A gente tem que consertar as coisas. Primeiro a gente faz, a gente recebe, depois a gente ora para consertar o erro. É o contrário. A gente tem que primeiro buscar a vontade de Deus. Eu falei: Senhor, eu sei que a Tua palavra me promete um filho. Eu sei que a Tua palavra é fiel. Mas, Senhor, mesmo que ela me promete, mas se não for a Tua vontade para a minha vida, eu aceito a Sua vontade, em detrimento da tua vontade. A minha vontade, ela é menos que a sua vontade. Então eu me coloquei, irmãos, durante todos esses anos, nesse propósito, para que a vontade de Deus seja feita até hoje. Eu oro: Senhor, eu não vou dar um passo sequer se a sua vontade não for comigo. E é difícil a gente entender a vontade de Deus? Claro que é difícil. Claro que é difícil a gente entender, irmãos, por que passa-se tantos anos para a gente receber uma bênção. Porque às vezes é difícil da gente olhar para o nosso irmão, o nosso próximo, e ver que às vezes em um mês ou um ano a pessoa já recebeu a sua bênção. A gente fala: por que, Senhor? A oração dele foi ouvida e a minha não. Porque cada um, irmãos, tem um propósito para com Deus. Cada um tem uma porção para com Deus. Deus, Ele fez cada um de nós com uma forma única, com uma excelência única. O que eu tenho, você não tem. A forma como eu sou, você não é. Ninguém é igual a ninguém diante de Deus. Nós temos uma essência tão particular e tão única. A excelência de Deus, irmãos, é aquilo que nós temos que querer para a nossa vida.
A excelência de Deus é o melhor de Deus. E quando eu ando nesse caminho, eu quero desejar a excelência de Deus. Eu não quero simplesmente desejar aquilo que é bom. Ah, tá bom, Senhor, aquilo que é bom. Ah, tanto faz. Se o Senhor quiser me dar, amém. Se não quiser me dar, tanto faz. Não, tanto faz não. Senhor, eu quero, eu desejo, mas seja feita a tua vontade. Porque eu sei que a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, Deus é um Deus excelente, irmãos. Tudo que a gente for fazer, desde arrumar um copo de água, que está aqui, colocar esse papelzinho aqui em cima, muito delicadinho. Desde você colocar um olhinho nesse frasco aqui, o óleo da unção, essa bandeja tão decorada, tão linda. Isso foi feito com a excelência de Deus. Então, o que a gente tem feito? A gente tem que fazer com excelência. A gente não tem que desejar apenas o bom. E nem o melhor e nem o ótimo. A gente tem que desejar o excelente. Porque ontem você está melhor que hoje. Hoje você está melhor que o ontem. E o hoje, é claro que o seu amanhã você vai estar melhor que hoje. Então, amados, a gente já viveu o ontem que a gente tinha que viver. O dia de hoje, o ontem não vai nunca mais se repetir. Você vive o hoje, você vive o presente. O dia de amanhã não vai ser igual ao dia de hoje. O dia de ontem não vai se repetir igual ao dia de hoje. É um dia de cada vez. Então, como eu vivo esse dia de cada vez? Meu Deus, quando eu perder as estribeiras, quando eu pecar, quando eu pesar a mão, quando eu perceber que eu fui muito mais além do limite que Deus me colocou, que Ele não permitiu, o que eu faço? Eu peço perdão. Eu me arrependo. Eu peço perdão pelas minhas atitudes. E o Senhor, Ele me perdoa. Ele faz a gente ser um vaso novo. Glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu trouxe aqui, irmãos, uma camiseta para representar. Aqui, ó. Eu e você. Você é uma voz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja essa voz que clama no deserto. Preparai o caminho do seu Senhor. Preparai veredas excelentes para o nosso Deus. Ame ao Senhor com toda a tua força. Ame servir ao Senhor quando você vier nessa casa. Ame servir ao Senhor quando você estiver com o teu próximo. Ame servir ao Senhor com excelência quando você estiver lá fora, batalhando, matando o leão, dia a dia. Ame ao Senhor com excelência quando você alçar a tua voz e você falar as palavras que você sabe que você pode falar. Ame ao Senhor quando Ele te chamar para você ter um dia com Ele. Ame ao Senhor quando Ele parar e pedir para você parar o que você está fazendo e dobrar o seu joelho e orar. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor quando você disser não para o teu filho. Ame ao Senhor quando você tiver que ter paciência com o seu irmãozinho. Ame ao Senhor com aquela pessoa tão difícil que eu e você tem que lidar lá fora. Ame ao Senhor com excelência quando as pedras de tropeço vier até você. Ame e engrandeça o nome do Senhor. Faz veredas direitas para o nosso Deus. Seja luz. Seja luz. Seja essa voz. Amém, igreja? Curva o seu semblante em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai querido e amado, eu quero te louvar de todo o meu coração. Eu quero louvar ao Senhor, porque o Senhor nos levou, Senhor. Ali, Senhor Deus, num lugar especial. Um lugar, Senhor Deus, da intimidade com a Tua palavra. Um lugar, Senhor Deus, de excelência. Um lugar, Senhor Deus, do secreto. Um lugar onde o Senhor bradou, Senhor. Onde o Senhor consolou. Onde o Senhor mandou a gente se levantar.
onde o Senhor mandou a gente ser uma voz. Senhor, não podemos nos calar. Perdoa muitas vezes, porque fomos covardes diante do Senhor. Perdoa muitas vezes, Pai, quando nós nos intimidamos e não fomos luz para a vida de alguém. Espírito Santo de Deus, somos a tua igreja nesta noite, que vai herdar, Senhor Deus, as promessas do Senhor. Somos a igreja do Senhor, o corpo de Cristo nesta noite, que anda, Senhor Deus, por veredas direitas, por caminhos de paz, por caminhos de cura, de transformação. Eu oro para que nesta noite, Espírito Santo de Deus, haja um caminho de transformação, haja um caminho de retorno para a vontade de Deus. Um caminho, Senhor, em que nós não podemos, Pai, deixar de praticar. Uma atitude que nós não podemos deixar de ter. Senhor, o reino dos céus, as coisas só são Deus, de lançarmos, ó Pai amado, a voz em oração, a voz de clamor, a voz de adoração, para lançarmos para os nossos filhos, para lançarmos para a nossa igreja, para fazermos discípulos de todas as nações, para batizarmos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para sermos igreja, Senhor, para ministrarmos os dons espirituais, para levarmos pão para aquele que está faminto, para matarmos a sede do Senhor Deus, daquele que precisa beber da água da vida. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes sermos pedras, ó Pai, e não entendermos, ó Pai, aquilo que foi nos entregue, através do sangue do Cordeiro, através do caminho do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós entendemos o chamado de João Batista, nós entendemos a posição, Senhor Deus, de Isabel e Zacarias, que nós sejamos Isabel e Zacarias desta geração, que os nossos filhos, Pai amado, possam ser como João Batistas, muitos Joãos Batistas nesta geração, que vão preparar o caminho do Senhor, que vão preparar veredas, que vão levar arrependimento. Senhor, eu oro e declaro, Senhor, que nós somos essa geração. Somos essa geração, Pai, que levantamos uma voz, porque conhecemos a nossa identidade, porque não somos pessoas comuns, não somos pessoas qualquer, nós somos pessoas que viemos com o propósito de Deus, fomos gerados com o propósito de Deus, e nós te agradecemos por aqueles que oraram por nós. Nós agradecemos por aqueles, Pai, que se colocaram de joelhos por nós. E cá aqui estamos. Cá estamos aqui, Senhor, andando com o Senhor. E continuaremos andando com o Senhor. Vestindo vestes santas, ó Pai. Sentando-se à mesa do pão. Bebendo do vinho do Senhor. Porque não existe um Deus tão grande como o Senhor. Não existe um Deus tão tremendo e poderoso como o Senhor. O Deus que transforma situações através dos séculos. O Deus que trabalha desde a antiguidade, que nunca se viu e nem se ouviu. O Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. E nós esperamos a volta do Cordeiro. Nós esperamos a volta de Jesus, onde o Senhor Jesus colocará fim a toda dor e todo sofrimento, onde tudo vai se aplanar, onde tudo ficará com retidão, e não haverá mais iniquidade, e não haverá mais tristeza, e não haverá mais miséria, e não haverá mais cativeiro. Que os cativos sejam livres, que os cativos sejam livres pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Que as enfermidades deixem o corpo agora, que todas as enfermidades saiam agora, venham bater em retirada em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, que todos os pecados sejam lançados diante da cruz do Senhor e sejam perdoados, e as nossas almas sejam alvas vestes e brancas. Senhor, que nunca venha faltar o óleo da unção sobre a cabeça da tua igreja. Assim nós oramos
Nós estamos conjunto orando, em comunhão, no mesmo Espírito, na mesma unção. A igreja está concordando, Senhor, que assim será com essa igreja, que algo novo já começou a acontecer, algo nunca antes visto, porque o Senhor está movendo as veredas, o Senhor está movendo os caminhos, o Senhor está preparando, Senhor, ovelhas, para, Senhor Deus, acrescentar nesse pasto. Eu quero te adorar e te agradecer, entregar esta ministração, tudo para a glória do teu santo nome, meu Pai. Seja entregue ao Senhor essas vidas, seja entregue ao Senhor as nossas vidas, seja entregue nas vossas mãos os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos anseios. Nós oramos, assim seja, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo de Deus, para a glória do Senhor. Que Deus seja glorificado através da sua vida, da minha vida, no nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a todos. Eu agradeço, amada igreja, a minha oportunidade. Eu creio que o Senhor falou aquilo que Ele queria falar. E Ele falou e Ele bradou grandemente. Eu estou muito feliz e satisfeita. Que Deus abençoe a todos. Eu me sinto abençoada no nome do Senhor Jesus. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Há muitos